Antes, fala para o seu irmão assim, ó. Se você não der glória, só minha esposa falou, né? Porque eu combinei com ela, né? Se você não der glória, os meus problemas vão passar para você. Amém. Amém, Jesus. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4. Wow, come on, Jesus. Yes, come on, Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do versículo 14. Enquanto você abre aí, eu vou orar. Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Mais uma vez, assim como no culto da manhã, eu oro. Eu não precisava nem pregar, Jesus, se o Senhor viesse antes aqui. Se o Senhor vier, Deus, a sua presença de forma manifesta, ela nos ensinará e nos guiará a tudo aquilo que nós precisamos, porque a tua palavra diz que a unção nos ensinará todas as coisas. Fala profundamente aos nossos corações, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Tudo que nós estamos construindo aqui no Senhor, ó Pai, ela precisa refletir para a eternidade. Por isso, em nome de Jesus, os corações que chegaram aqui endurecidos, eu oro agora, Deus, para que eles sejam quebrados pelo poder que há na sua palavra. Aqueles que chegaram tristes, desanimados, que eles saiam daqui, Deus, com a sua fé renovadas, ó Pai, porque assim a sua palavra nos orienta, Deus. Pai, no nome de Jesus, se chegou aqui alguém duvidoso daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor possa fazer, mostra para ele, Deus, que o Senhor ainda é Deus sobre tudo e sobre todos, ó Pai, que nada foge do seu controle, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento tão especial, Deus, que é a ministração da sua palavra, para que o Senhor nos ensine, Deus, para que o seu nome mais uma vez seja glorificado. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. A partir do versículo 14, a Bíblia diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20: então se fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e eles estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Ou não é esse o filho de José? Só até aqui, irmãos. Olhe para cá, por favor. Como eu disse no culto da manhã, quando começou o ano, o Espírito de Deus, Ele falou profundamente comigo nesse texto. E de primeira mão eu pensei: Deus, esse texto
o Senhor está querendo falar algo comigo, ou é alguma coisa que o Senhor está mostrando a mim para que eu compartilhasse. Porque se hoje eu pudesse dar um tema para a nossa reflexão, para a mensagem dessa noite, o tema, você que está anotando, eu colocaria: a recompensa da presença de Deus. Mas quando eu cheguei aqui pela manhã e eu escutei aquela canção de que o ministério de louvor cantava: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez. Então o Espírito Santo falou profundamente comigo dizendo: filho, a mensagem que eu te dei logo no começo desse ano é justamente para esse tempo. Então, se tem alguma coisa que eu e você precisamos como recompensa da parte do Senhor, é a sua presença. Irmãos, eu confesso para vocês, eu já estou na igreja, ou eu já faço parte, ou me converti há mais de 10 anos, pouco mais do que isso. E eu já perdi os números essa semana, enquanto eu refletia nessa mensagem, eu já perdi o número de quantos cultos eu já fui, eu já perdi o número de quantas coisas eu já participei, relacionado à igreja, à nossa fé. E assim, se tem algo que nós corremos o risco, é de nos acostumarmos com esse ambiente aqui. Se tem algo que nós corremos o risco, é de nos acostumar de estar no mesmo lugar, sempre na mesma semana, e de não perceber se a presença de Deus está ou não está no ambiente pelo qual nós estamos, ou se a presença manifesta de Deus está dentro das nossas vidas. Por quê? Nós nos acostumamos, e quando eu falo a presença de Deus, eu não falo a onipresença de Deus, porque se Deus tem um atributo, esse atributo se chama onipresença, que quer dizer o quê? Que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos cultuando aqui em Sertãozinho, aqui na PIB, o pessoal lá em Ribeirão também está cultuando e Deus está lá. Lá no Japão, se tem alguém cultuando e orando, Deus está lá. Se não tem ninguém fazendo nada na China, em nome de Deus, Deus está lá também, de forma onipresente, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando eu digo a presença de Deus, eu digo a presença de Deus manifesta nas minha e na sua vida. Aquilo que você sente, aquilo que você deseja, aquilo que te transforma a sua vida. E nós vemos para cá, todas as semanas. Você frequentou já, se você tem mais de um ano de crente, você já deve ter ido em muitos e muitos cultos. Mas o meu desespero, e aquilo que Deus colocou no meu coração, é que eu estou correndo um sério risco de me acostumar com tudo isso, e não perceber se a presença de Deus está ou não está nos lugares que eu estou frequentando. E justamente é o que aconteceu nesse texto, meu irmão. Por isso, se existe um anseio do seu coração, quando você vem para cá, é pela presença de Deus. Meu irmão, você pode ser abençoado, você pode sair daqui muito feliz pelo culto que nós participamos, mas se tem algo que você precisa vir para cá desejando e saindo daqui desejoso, é mais da presença de Deus manifesta na sua vida. Não faz sentido eu ouvir para a casa de Deus e não perceber e desejar se Deus está na sua própria casa. É como se você me convidasse para ir na sua casa e não estivesse lá, ou eu não fizesse questão daquela pessoa que me convidou para estar na sua casa, se ela está lá ou não está. Essa é a indagação que Deus colocou no meu coração esse começo do ano. Meu filho, você já tem frequentado, você tem ido, mas em que momento você tem se preocupado se eu estou ou não estou? De forma presencial, manifesta nos ambientes que você está.
E é justamente isso que aconteceu nesse texto que nós lemos aqui. Nós percebemos que Jesus, o nosso Senhor, Ele chega em Nazaré, e a Bíblia vai dizer que Ele foi criado em Nazaré, está aí no versículo de número 16, e quando Ele chega em Nazaré, Ele vai logo no sábado, entrou na sinagoga, uma espécie de igreja ali dos povos antigos, e como costume era aos sábados frequentar aquele lugar, e quando Ele chega naquele lugar, Ele abre a Escritura, Jesus abre a Escritura, e Ele começa a ler e pregar para aquelas pessoas que estavam dentro da sinagoga, o próprio Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou aqui, eu vim à terra para operar sinais, prodígios e maravilhas, eu vim aqui, eu vou dar vista aos cegos, eu estou pregando as boas novas aos pobres, eu estou dando recuperação de vista aos cegos, eu estou libertando os oprimidos. O próprio Cristo estava naquele momento pregando para as pessoas em Nazaré. Mas as pessoas que estavam ali, como Ele havia sido criado naquele contexto de Nazaré, Ele passou a sua infância, Ele passou a sua adolescência, Ele passou a sua juventude, Ele passou a sua fase adulta ali, antes do seu ministério. Então aquelas pessoas estavam o quê? Acostumadas com a presença de Jesus naquele ambiente. Eles estavam acostumados com o menino Jesus, que cresceu ali, que brincou naquelas ruas, que chutou bola naquela terra, que fez coisas com os filhos daqueles que estavam ali naquele dia na sinagoga. Eles se acostumaram tanto com a presença de Jesus naquele lugar, que eles não perceberam que era o próprio Deus naquele ambiente pregando para eles. Eles estavam nas sinagogas todos os sábados, dizendo: Jesus, Deus fala conosco, Deus fala conosco, Yahvé fala conosco, Yahvé faz um milagre por nós. E quando Jesus, o Deus encarnado, prega para eles, eles estavam tão acostumados com aquele Jesus, que eles dizem assim: cara, ele fala bonito, ele tem autoridade nas suas palavras, mas ele é o filho do Zé, ele é o filho da Maria, ele é aquele menino que cresceu entre nós, ele é aquele homem, aquele menino que cresceu entre nós, nós já sabemos da fama dele, nós temos ouvido algumas coisas, mas ele simplesmente, no versículo de número 22 diz assim: não é este o filho de José? Eles clamavam para Deus falar com eles, e no dia que Deus falou, eles não conseguiram entender que era o próprio Deus falando naquele ambiente, meu irmão. Por quê? Eles não perceberam que a presença de Deus estava dentro daquela sinagoga, e eles perderam a oportunidade de contemplar e de viver tudo aquilo que Deus tinha para eles. E sabe o que aconteceu? A Bíblia vai continuar dizendo ali que muitos milagres Jesus não fez ali em Nazaré, porque o povo não percebeu quem era Jesus de verdade naquele tempo. Isso, meus irmãos, me assustam, porque eles queriam estar com Deus, eles queriam ouvir Deus, mas eles foram capazes de perceber que aquilo que é mais importante estava ali, e eles não conseguiram entender. Por isso que eu quero dizer para você, meus irmãos, quando você perde a referência do que é mais importante, que é a presença de Deus, você perde praticamente tudo, porque eles tornaram comum a presença de Jesus naquele lugar. O que é mais importante, meu irmão, para mim e para a sua vida, é a presença de Deus, é a presença manifesta de Deus na minha e na sua vida. E eu orava
essa semana, e eu dizia para Deus: Deus, não me leva a mal o que eu vou dizer para você, meu irmão. Nós temos participado de tantos cultos maravilhosos, culto bom, mas eu quero chegar aqui, meu irmão, e a presença de Deus, ela está tão palpável neste lugar, que não vai precisar nem pregar, porque o próprio Espírito Santo de Deus estará aqui. E eu orei hoje, eu falei: Jesus, eu não preciso nem pregar se o Senhor vier antes, eu não preciso nem falar com os meus irmãos se o Senhor vier antes, se o Senhor se manifestar de uma forma tão poderosa, eu não preciso nem pregar, porque a sua presença é o suficiente para mim e para os meus irmãos. Porque o mais importante que nós precisamos, meus amados, e que esse povo de Nazaré perdeu, era a referência de que a presença manifesta de Deus é algo que nós mais precisamos nessa vida. Porque quando eu e você somos expostos a ela, meu irmão, quando eu e você somos expostos a essa presença manifesta de Deus, os nossos valores são confrontados. E eu não preciso dizer nada aquilo que está errado na sua vida, porque a própria presença vai jogar luz naquilo que você está vivendo como errado. Os seus valores, os seus padrões, você se depara com a glória de Deus, e ela vai colocar luz naquele lugar, e você automaticamente vai dizer: Deus, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar aquilo. Outra coisa, as minhas prioridades automaticamente, quando eu sou exposto à presença de Deus, ela muda. Talvez as suas prioridades são uma hoje, mas quando você é exposto à presença de Deus, elas são transformadas. Uma das coisas que são mudadas é a minha e a sua vida. Meu irmão, se tem algo que pode transformar a sua vida, é a presença manifesta de Deus sobre você. Eu conheço pessoas que elas fumavam durante a vida toda, mas um dia foram expostos à glória de Deus, à presença manifesta de Deus, e nunca mais colocou um cigarro na boca, pegou nojo. Como assim? Nenhum tratamento, nada? Não, somente a glória e a presença de Deus manifesta na vida deles. Pessoas que beberam a vida toda, lutaram contra o vício, mas o dia que foram expostos à glória de Deus, algo mudou, algo foi transformado, porque quando nós somos expostos à presença de Deus, tudo muda, meu irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez você está lutando contra algo na sua vida para vencer, e você já tentou de tudo, mas a resposta de Deus para a sua vida é: se exponha à glória e à presença manifesta de Deus, porque quando Deus vir de uma forma poderosa sobre você, nunca mais, eu digo para você, nunca mais você vai ser o mesmo. Paulo foi assim, eu poderia falar sobre Paulo. Paulo era um homem até ter um encontro com a presença manifesta de Deus, e a partir do momento que ele teve um encontro, a vida dele nunca mais foi a mesma. Tem pessoas brigando, lutando, quanto ao que elas precisam, na verdade, é se expor à presença de Deus, porque mesmo que você tenha tudo, meu irmão, aquilo que é mais importante para mim e para você é estar exposto à presença manifesta de Deus. E tem um homem na Bíblia que eu gostaria de conversar com vocês sobre ele, que ele viveu tudo isso que eu estou dizendo aqui, e com o exemplo da vida dele nós vamos aprender muito aqui nessa noite. Está lá em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 15. Gênesis 5, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, para que você conheça o personagem principal dessa noite aqui, da palavra de Deus. Cinco, 15, diz assim: aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos,
e gerou filhos e filhas. Viveu outros 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. E viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque, preste atenção, versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia tomado para si, ou Deus havia o arrebatado. Irmãos, Enoque é o que machucou meu coração nesse começo de ano. Um homem pelo qual a Bíblia diz que andou com Deus durante 300 anos. E o que me chama a atenção é que Enoque era um cara comum como eu. A Bíblia diz que ele constituiu família, que ele acordava cedo todo dia para trabalhar, que ele tinha sua vida social, que ele fazia tudo aquilo que um homem comum fazia na sua época. Mas a Bíblia, ela faz questão de colocar luz em algo que Enoque fez que ninguém mais fez. Quando você pega a genealogia para ler, é meio complexo e complicado para ler por causa dos nomes que não são tão habituais como nos dias de hoje. Mas na genealogia desse homem chamado Enoque, o escritor dessa genealogia do livro do Gênesis precisou colocar uma ressalva na frente do nome desse cara, porque ele fez algo que antes, esses homens que vieram antes dele não fez. Que foi? Ter muitas coisas na vida? Não. Ter muita riqueza e terra? Não. Ter muito sucesso? Não. O que esse homem fez que chamou a atenção desse cara que escreveu o Gênesis era: Enoque durante toda a sua vida andou com Deus. Meu irmão, e se eu pegar isso nos dias de hoje, parece que ser uma utopia, porque se você pegar a definição de sucesso para a minha geração, é totalmente diferente do que se tem de sucesso na palavra de Deus. Talvez o que nós iríamos perguntar: ok, pastor, esse homem foi um cara de sucesso porque ele teve muito gado e muita terra? Não, a Bíblia não diz nada sobre isso, só diz que ele teve filhos e filhas. Mas o que a Bíblia faz questão de ressaltar é que esse cara gastou a sua vida andando com Deus, andando com a presença de Deus. E talvez se eu pedir uma definição de sucesso para você aqui hoje, você tenha uma que seja até plausível, mas o que a Bíblia define de sucesso na vida desse homem é que durante 300 anos não teve um dia sequer que esse homem não andou com Deus. E agora eu digo para você: sucesso não é o que a terra está aplaudindo, é o que o céu está dizendo ao seu respeito. Sucesso não é o que a terra está dizendo daquilo que você está fazendo, mas é o do que Deus está dizendo ao seu respeito. Quando eu pego a palavra de Deus para ler, meu irmão, eu vejo homens que tiveram sucesso segundo Deus. Olha só o que a Bíblia diz sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Daniel, um homem muito amado por Deus. Jó, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. O céu estava dizendo a respeito desses homens essas coisas, que talvez as pessoas que estavam perto deles poderiam não dizer, mas o céu estava celebrando características que talvez o mundo não valoriza. E eu pergunto para você nessa noite, meu irmão, com muito amor, com muito respeito por você,
O que o céu está dizendo ao seu respeito nessa noite? O que o céu está dizendo ao seu respeito aqui nessa noite? Porque, como eu disse, sucesso não está relacionado ao que a terra está aplaudindo, mas é aquilo que o céu está dizendo ao seu respeito. Enoque andou com Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Daniel, um homem muito amado por Deus. Jó, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Enoque, ele quebra essa sequência de nomes aqui na Bíblia, porque o escritor precisava dar ênfase. Deus, quando fala com o escritor de Gênesis, que muitos dos estudiosos julgam que foi Moisés, Deus precisa dizer, olha só, Moisés, você está escrevendo quem é pai de não sei quem é filho de não sei quem, mas você precisa colocar uma ressalva no meu servo ali, o Enoque. Qual é Deus? Ele foi um grande guerreiro? Qual é Deus? Ele foi um grande conquistador? Qual é Deus? Ele foi alguém que teve muito sucesso, muitos views, muitos likes? Não, você não entendeu nada ainda. Esse homem andou comigo todos os dias da sua vida, com a minha presença manifesta todos os dias da sua vida, e isso é sucesso aqui no céu. Enoque era consumido pelo desejo da presença de Deus. Havia um fogo que o consumia dia e noite dentro do seu interior, que não se apagava, para conhecer mais e mais a Deus todos os dias da sua vida, meu irmão. Agora eu pergunto para você, eu acho que o Diego fez essa pergunta aqui durante o louvor. Eu fiz essa pergunta de manhã, e eu falei, não vou deixar de fazer também à noite. Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu, é Deus falando comigo, é Deus transformando a minha vida, é Deus operando na minha vida? Qual foi a última vez para você, mulher, que você saiu desse lugar com a sua maquiagem toda borrada, do tanto que você chorava, porque você entendeu que Deus estava falando com você? Qual foi a última vez, homem, que a sua esposa te viu chorar, dizendo, eu preciso de ti, Senhor? Enoque é esse cara que nos constrange todos os dias, porque ele tinha um alvo, ele tinha um desejo ardente, ele queria caminhar com Deus todos os dias da sua vida, e ele sabia que isso era o suficiente, porque a partir do momento que você está exposto à presença de Deus, tudo muda, tudo coopera para o seu bem, tudo acontece para que Deus possa operar em todas as áreas da sua vida. Enoque, diferente dos outros heróis da fé, ele ganha um espaço em Hebreus 11, justamente porque ele andou com Deus. Você não vai ver na Bíblia nada mais do que esses dois textos falando a respeito de Enoque. Por quê? Porque ele desejou andar com Deus, e isso o deu habilidade o suficiente para ser conhecido ali pelos heróis da fé. E eu leio com os irmãos, você não precisa abrir por causa do nosso tempo, o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Porque antes de ser arrebatado, ele tinha recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Antes de ser tomado por Deus, ele tinha recebido o testemunho. Esse cara andou comigo de tanta forma que ele agradou o meu coração. E por causa desse homem, nós temos um versículo que eu e você conhecemos de cor e salteado, que é o quê? Sem fé, versículo 6,
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Por causa de Enoque, nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que existe também uma recompensa para aqueles que o buscam. Enoque descobriu a recompensa, e eu orava a Deus e perguntava para Deus: Deus, tudo bem, Enoque descobriu qual era a recompensa, e qual é a recompensa, Deus, para que esse cara, para esse camarada que andou 300 anos contigo, se eu decidir andar de forma com o Senhor, como Enoque andou durante todos esses anos, qual é a recompensa, Deus? Qual é a recompensa? Porque a Bíblia diz que o Senhor recompensa todos aqueles que te buscam. E Deus, o Espírito Santo falou comigo. Sabe qual foi a recompensa de Enoque por andar comigo durante 300 anos? Eu disse: diga a Deus. Ele disse: a recompensa de Enoque foi a minha presença. A recompensa de Enoque foi a própria presença de Deus manifesta na sua vida, porque não tem bem maior, não tem nada maior do que caminhar com o próprio Deus e ter a sua recompensa. A recompensa de Enoque era o próprio Deus, porque não tem nada tão maior, não existe nada tão sublime, não existe nada tão gratificante, meu irmão, de andar com Deus e saber que Deus está ao seu lado, não de uma forma onipresente, mas de uma forma para dizer em todos os momentos: Enoque, está passando por dificuldade, fica tranquilo, fica tranquilo que eu estou contigo, eu sou contigo. Deus, mas tem alguém doente, enfermo na minha família. Deus dizia para Enoque: fica tranquilo, eu sou Jeová Rafá, aquele que te sara. Deus, mas nesse momento aqui, alguns adversários se levantavam contra mim. Como Enoque caminhava com Deus, Deus dizia para ele: Enoque, fica tranquilo, eu sou Jeová Sabaote, eu sou aquele que te guarda a sua bandeira, aquele que vai na sua frente. Meu irmão, Enoque andou com Deus, então em todos os momentos, independente de quais Enoque passava, Deus era a recompensa de Enoque. Agora eu pergunto para você, meu irmão, qual é a recompensa que eu e você estamos buscando relacionados a Deus? Sendo que a recompensa maior para mim e para você é o próprio Deus manifestado entre nós, o próprio Deus nos conduzindo em todos os momentos da nossa história. A recompensa que você está buscando, talvez você está buscando no lugar errado, do jeito errado, da forma errada, porque a recompensa de Enoque por andar com Deus era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Eu abri o coração aqui na parte da manhã, algo que o Espírito Santo falou comigo, agora no começo do ano, e eu vou contar para vocês também. Durante o profetizando, eu estava aqui, eu estava muito empolgado. Nós recebemos homens proféticos aqui dentro na nossa casa, eles ministraram palavras poderosas, palavras incríveis, e quando eu chegava ali juntamente com a minha esposa, nós já pegava todos os bilhetes possíveis, aqueles papeizinhos possíveis, e escreviam lá todos os nossos desejos. Deus foi muito bom para conosco em 2022, e eu pensei: não vou perder a oportunidade de 2023, vou usar da mesma tática. Deus, então eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Deus, eu desejo isso, coloco isso diante de Ti. Deus, e quando começava o culto, as palavras vinham, e eu estava muito empolgado. Falava: esse é o meu ano, Deus. Esse é o ano da virada na minha vida de chave. E muitas coisas boas vão acontecer em 2022, aconteceu. 2023 vai ser melhor ainda. Então, Deus falou comigo sobre essa mensagem.
E o Espírito Santo diz para mim: você lembra lá de tudo aquilo que você colocou nos papéis? Eu falei: come on, lembro. E aí eu peguei e comecei a folhear, um por um, me lembrando de todas as coisas que eu coloquei lá. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou: sabia a única coisa que você não colocou e que você deveria ter colocado? Porque todas elas eu posso fazer, mas aquilo que é principal você não colocou. Eu disse: qual é, Deus? Ele disse que você deseja andar comigo todos os dias em 2023. Porque se você andar comigo, isso daí que pode acontecer na sua vida é de repente eu posso fazer. Mas se você decidir andar comigo, pode ter certeza que nunca vai te faltar o que, Deus? A minha presença. Porque é ela que vai te sustentar no dia mau em 2023. Ela que vai te dar norte nos momentos de dúvidas em 2023. E eu, meu irmão, sinceramente, eu comecei a chorar e eu fiquei profundamente constrangido com aquilo. E aí Deus falou: é por isso que eu preciso te mostrar quem era Enoque. Porque antes mesmo de ele desejar qualquer coisa nessa vida, antes mesmo de ele desejar qualquer coisa na sua família, antes mesmo de ele desejar qualquer coisa na sua vida profissional, ele decidiu caminhar comigo todos os dias e perguntar: Deus, o que o Senhor espera de mim? E isso não foi um ano, meu irmão, não foi 10. A Bíblia vai dizer que Enoque gastou a sua vida durante os 300 anos ouvindo a Deus e entendendo Deus. É por isso que não tem sentido a Bíblia dizer o que Enoque conquistou, porque isso depois que ele andou com Deus, meu irmão, nada mais é tão grande do que a presença manifesta de Deus na vida desse cara. Deus poderia dizer: Enoque foi um grande agricultor, mas a presença de Deus vai ter muito mais destaque em tudo isso. Por isso eu me perguntei, por isso eu perguntei para Deus: Deus, eu quero começar tudo de novo, e eu quero colocar como principal, eu quero caminhar esses 365 dias de forma intencional, buscando mais a sua presença manifesta na minha vida, porque quando eu tiver essa presença manifesta todos os dias, tudo vai ser de forma secundária daquilo que eu preciso. É por isso, meu irmão, que o discurso de Jesus, ele está muito alinhado com esse andar com Deus, porque Jesus, quando ele estava ali, ensinando as bem-aventuranças para os seus discípulos, ele dizia aos discípulos: eu sei que vocês vão ter preocupações na vida, eu sei que vocês estão preocupados como pai, com aquilo que vocês vão vestir, os seus filhos vão vestir, eu sei que vocês estão preocupados com amanhã, com aquilo que vocês vão comer, ou dar de comer para os seus filhos, eu sei que vocês estão preocupados se vai ter trabalho amanhã, na segunda-feira, ou se não vai ter trabalho amanhã, mas eu preciso ensinar vocês, assim como eu ensinei a Enoque, que se você decidir andar comigo, que é buscar o reino de Deus, a presença manifesta de Deus e a sua justiça, todas essas coisas anteriores, elas vão te ser acrescentadas. Tudo que você precisa para a sua vida vai te ser acrescentada, mas a primazia, a coisa principal é: caminha comigo durante esses 365 dias, de forma intencional, que você vai viver algo extraordinário na sua vida, meu irmão. E eu me perguntava: Deus, me perdoa, Espírito Santo, em que momento eu me preocupei muito mais com a oratória de homens do que valorizar a sua presença? Em que momento eu me preocupei demais em seguir ou de ter um conselho de alguém que tem muitos seguidores,
e esqueci de estar no lugar secreto, de orar pelos nossos intercessores e dizer: a sua presença é o suficiente para a minha vida. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. As coisas que funcionavam na palavra de Deus, ela não mudou. E eu só vim aqui essa noite dizer para você, meu irmão, e você talvez estava esperando alguma outra coisa de mim. O que eu vim aqui nessa noite, estou dizendo até agora, é o que? Você precisa voltar a buscar a presença de Deus como você buscava quando você se converteu. Você precisa voltar. Você precisa voltar ao seu primeiro amor. Você precisa voltar à essência do evangelho da palavra de Deus, que é: busque a presença manifesta de Deus todos os dias da sua vida. Não tem outro sucesso, segundo a palavra de Deus. Não tem outra maneira de você se conectar a Deus. É todos os dias da sua vida. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus me fez lembrar de um testemunho lá atrás, que eu vivi alguns anos atrás. Eu não era pastor, eu não tinha influência, eu não era líder, eu era só alguém apaixonado em buscar todos os dias a presença de Deus. E eu estava na minha casa, casado já, um irmão muito querido, ele me liga e diz: pastor não, Luiz Fernando, Tuí, você pode vir aqui na minha casa? Isso era 10 horas da noite. Eu falei: irmão, você sabe a hora que é, né? Ele falou: não, é que eu estou com um probleminha aqui com a minha mãe, uma senhorinha de mais de 70 anos. Falei: mas qual que é esse problema, irmão? Ela está endemoniada, irmão. Já tem um pessoal aqui tentando expulsar, um casal aqui de outra vertente religiosa, e não está acontecendo nada. Você não pode vir aqui? Eu falei: irmão, eu posso, mas não sou pastor, mas eu vou aí. Peguei a minha motinha, fui até aquele lugar, cheguei, uma senhora de 70 anos, bem magrinha. Ela pegava a cama dela e levantava a cama dela com as mãos. Eu falei assim, ele me contando lá eu ouvi o barulho do portão lá dentro do quarto dela. Eu falei assim: esse daí é diferente, hein? Mas eu estava tranquilo. Eu vi o casal que estava lá, fazia mais de meia hora, e vai daqui, vai dali, nada. Aí quando eu cheguei no portão, ele falou: Luiz Fernando, pode entrar, ela está lá no quarto. Aquele casal saiu, falou: infelizmente nós não conseguimos ajudar. Eu falei: não tem problema. Quando eu entrei para dentro do quarto, que aquela senhora possessa por aquele demônio me viu, ela gritou e disse: quem te mandou você vir aqui? Eu te odeio, você está atrapalhando os meus planos, eu vou te matar. Coloquei a mão, estendi a mão sobre a cabeça daquela senhora, não entrevistei, só mandei embora em nome de Jesus. Ela recobrou a sua consciência e eu fui embora todo feliz, porque você já sabe, né, irmão, essas coisas aí. Eu falei: Deus, eu sou agora o novo irmão aí. E o Espírito Santo de Deus, na hora que eu montei na moto, ele virou para mim e falou: você não entendeu nada até agora, porque eu te trouxe lá, né? Poderia ter colocado qualquer outra pessoa lá, mas eu decidi te levar lá. E eu falei: mas por que, Espírito Santo? Ele falou: simplesmente para mostrar que você não sabe conversar, você não sabe pregar, você não sabe fazer nada ainda, mas a minha presença na sua vida é o suficiente para estremecer o inferno. Naquele momento, irmãos, eu entendi que
Eu posso ter tudo, eu posso conquistar tudo, mas se a presença de Deus não for a coisa mais importante na minha vida, você pode ter certeza, meu irmão, não vai ter valido de nada. E eu encerro aqui nesta noite dizendo para você: Enoque, durante 300 anos, ele andou com Deus. Ele andou com Deus durante os 300 anos. E eu imagino a rotina de Enoque como a minha, a sua rotina. Ele acordava pela manhã e ele dizia: bom dia, Deus, bom dia, Yahvé. E ele ouvia de Deus: bom dia, meu servo Enoque. E ele dizia para Deus: Deus, vamos tomar um café da manhã. E daqui a pouco ele ia trabalhar, ele dizia: Deus, vamos para o trabalho. E aí ele terminava, ele ia almoçar, ele dizia: Deus, chegou a hora do almoço. E durante o dia ele contemplava aquilo que Deus estava fazendo, e logo pela janta, ao chegar na sua casa, ele agradecia a Deus. E antes mesmo de dormir juntamente com a sua família, ele tinha um tempo com Deus e agradecia a Deus, e dizia: Deus, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa família, mas o que eu tenho de melhor é a sua presença. E assim foi um ano, e todos os dias da sua vida, Enoque disse: Deus vem, Deus vem, ou Deus vamos, Deus vamos, Deus vamos ali, Deus vem aqui. Mas ele andou tanto com Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus se agradou tanto da forma que ele andava e tinha a presença valorizava a presença de Deus, que um dia, logo pela manhã, quando ele acorda, come on, Jesus, ele disse: Deus, vamos. Mas Deus, quando ouve aquilo de Enoque, a Bíblia diz: Enoque, não sou eu que vou com você hoje, é você que vem para cá hoje. Eu andei tanto contigo, eu fiz tanta coisa, você me valorizou tanto, que você não merece mais andar aí, você merece estar aqui, juntamente comigo, inaugurando a eternidade. Decidir com Deus. Que eu quero começar dizendo: vem. Eu quero começar dizendo: vamos, Deus. Vamos ali, Deus. Vamos ali, Deus. Vamos ali fechar um negócio. Deus, vamos ali pagar um boleto comigo na lotérica. Deus, vamos ali fazer uma visita para o meu pai que está enfermo. Deus, vamos ali. Mas se um dia Deus se agradar tanto daquilo que eu estou fazendo para Ele aqui, oh, come on, Jesus, Deus possa olhar para nós e dizer: você não precisa esperar a eternidade chegar, você pode começar a viver tudo aquilo que eu tenho para você a partir daquele momento. Enoque inaugurou a eternidade na sua história. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Renovar as suas forças, renovar a sua paixão, renovar a sua essência. Por isso eu quero declarar nessa noite: eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero. Vamos declarar isso. Vamos declarar isso. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o choro outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar
desesperar. Vamos outra vez. Eu quero perder o sono. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por ti, amado. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Aumenta, aumenta. Queimando de amor por ti. Você está esperando a mim orar por você. Queimando, Saia daqui. Saia daqui diferente, meu irmão. queimando, queimando de amor. Vem, Espírito. Jesus, Vem, Espírito. queimando, Nós estamos ansiando a sua glória neste lugar. Toca corações aqui nessa noite. Renova, Senhor, a paixão, o fogo, o desejo, o anseio dos meus irmãos aqui nessa noite. acenda o fogo de amor por ti. Acende o fogo. Acende Acende o fogo em meu coração e eu não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acenda o fogo em meu coração e eu não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Que esse é o ano que você vai andar com Deus. Deixe o Espírito Santo renovar a sua história. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, este é o dia que o Senhor fez para renovar hoje a sua fé novamente. Talvez você está afastado, deixe o fogo de Deus acender. Talvez você está aí, frio, frio, frio. Deixe o fogo de Deus acender a sua história. Deixa Deus acender. Acende, acende, acende. Agora, agora, agora. Vai, 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 vai. Acende o fogo em meu coração e eu não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração e eu não resistirei, nem controlarei. Mais, 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 de ti, mais, mais, mais de ti, Deus. mais. Acende o fogo em meu coração e eu não resistirei, nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo. Acende a pibe de sertãozinho. Acende a pibe. Acende, acende, acende. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Jesus.
pessoas sendo renovadas aqui nessa noite. Eu vejo pessoas chorando no Espírito aqui nessa noite. Eu vejo pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo aqui nessa noite. Eu vejo dons de línguas sendo repartidas aqui nessa noite. Eu vejo casamentos sendo restaurados por causa da glória de Deus. Oh, Jesus. Yes, oh, yes. Eu vejo uma inauguração de um novo tempo sobre a sua história neste tempo. Um tempo de paixão pela presença. Um tempo de clamor pela presença. Deus me faz ver pessoas que antes na madrugada buscavam pela sua família e pararam. Que Deus está renovando novamente essas coisas na sua vida. Eu vejo mulheres de oração aqui nessa noite que estavam paradas. Que Deus está novamente acendendo a chama da oração e da intercessão pela sua casa. Eu vejo líderes que estavam frios na fé, mas que nessa noite Deus está renovando a sua força novamente. Mais Espírito, mais Holy Spirit, mais Espírito Santo. Vamos fazer um silêncio agora. Isso, mais Espírito. Isso, mais Espírito. Deixa Deus te tocar, meu irmão. Saia daqui diferente de como você entrou. Isso, pode chorar, eu te ouço chorando daqui. Eu te ouço chorando daqui, e Deus nesse momento Ele está ouvindo o seu choro. Eu te ouço você chorar daqui, e é um choro de paixão e de desejo pela glória. Isso, deixa Deus, isso, quebranta corações aqui, Espírito Santo. Quebranta corações aqui, Espírito Santo. Esse é o som que Deus deseja ouvir. Isso. Mais Espírito, mais Espírito, mais. Isso, renova a línguas, renova. Renova, Espírito, isso, Espírito Santo. Aumenta, Espírito Santo, aumenta. Aumenta, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Aumenta a intensidade do teu poder aqui nessa noite, Espírito Santo. Essa é a noite que vai ficar marcada na nossa história aqui, Deus, na PIB de Sertãozinho. Aumenta, derrama dons espirituais aqui nessa noite, Jesus. Dons que estavam apagados, ó Deus, mas que nessa noite estão sendo renovados pelo teu poder. Agradecer a Deus pela presença dEle neste lugar.